E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui Davi Alfer falando, mais um vídeo aqui de conhecimento, entendimento e desenvolvimento nessa área de produção musical, de entendimento, de conhecimento de direitos autorais e tudo mais, né? Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o like no vídeo aí, faça um comentário, pelo amor de Deus. É importante você comentar, porque eu entendo que eu estou fazendo um conteúdo que está sendo relevante para você. Se você estiver vendo pelo Facebook, a mesma coisa, né? Não deixe de se inscrever aqui na minha página, né? Faça a sua inscrição aqui na página, siga a minha página, né? Deixe um like no vídeo, faça um comentário no vídeo, porque é isso que incentiva a gente, dá para a gente também fomento aí, para a gente poder continuar fazendo material e produzindo os assuntos, beleza? Bom, nesse vídeo aqui hoje eu quero falar um pouco sobre pagamento de plataformas digitais. Eu quero explicar a vocês um pouco sobre essa questão de receber direitos autorais, receber direitos fonomecânicos, né? E tudo mais. Quero falar um pouco sobre isso. Para isso eu quero inclusive comentar que esse vídeo ele se originou de uma dúvida de um seguidor que eu tenho, que é o Marcos Carvalho, né? Abraço aí, meu irmão, muito obrigado por ter se manifestado aí dentro desse assunto, dessa proposta. Inclusive o Marcos, além de ter levantado a questão, né, trazido para mim a inspiração para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, ele também até me mandou um print, né, de uma tela dele que eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar o print que ele me mandou para eu explicar certinho para vocês tudo que tem a ver com isso de eu subir minha música, subir meu álbum lá para as plataformas digitais. Alguém fez esse trabalho, né, para mim, ou você mesmo fez isso aí. E agora como que fica essa questão da receita, quando que eu vou receber, como que eu vou receber, ou por que eu não recebi ainda, que inclusive foi essa a questão que o Marcos Carvalho levantou. Por que que eu não recebi nada ainda sobre a minha música, né, sobre o meu material? Parece que é um CD completo dele, né, que está nas plataformas digitais, já tem um tempo, aliás, diz ele que desde 2017, né, que ele subiu esse álbum dele lá. Agora já estamos final de 2023, né, e ele falou que ele não recebeu nada ainda, nenhum valor, né, nada relacionado o direito dele pela música está lá. Então vamos entender um pouco esse conceito, né, e qual é o conceito que as plataformas usam e como que a gente deve portar diante dessa realidade, dessa situação aí. Olha só, o Marcos Carvalho, ele subiu o material dele pela OneRPM, né? Foi a agregadora que ele usou. E deixa eu compartilhar com vocês a tela aí rapidamente. Olha aí, ele mandou pra gente o print e tá mostrando lá, ó, que o saldo que ele tem disponível, né? O saldo disponível no material dele é de $1,73. $1,73. E que ele tem em reais 35 centavos. Né? O saldo gerado foi de $1,73 e que está disponível em reais referente 35 centavos. Né? Puxa vida, até ele mesmo questionou comigo, falou, mas como é que eu vou entender essa conta? Se o dólar hoje é pelo menos R$5, pelo menos R$5 é o dólar. Uma vez que o dólar é pelo menos R$5, eu teria que ter ali pelo menos R$8, mais ou menos, né? Mais ou menos, não estou fazendo contas exatas aqui, né? Mas pelo menos no mínimo R$8 disponível, mas está falando que são 35 centavos. Eu vou explicar a você direitinho para você compreender qual que é a linguagem, qual que é a política que as plataformas digitais usam e também explicar a você qual é a política que a agregadora usa para poder fazer os pagamentos e fazer a contagem dos valores, né? Primeiro,
eu quero dizer aqui, com toda sinceridade mesmo, para você que está começando a compor, para você que está gravando agora seu primeiro trabalho, né, musical, seu primeiro álbum, você que está fazendo um trabalho assim com muito prazer, muito gosto, quero dizer para você que é isso aí, continua, é isso aí mesmo, permaneça trabalhando, permaneça construindo o seu material, permaneça dando sequência no seu trabalho aí de produção, né, de composição, faz e acontece. E, além disso, esteja nas plataformas digitais. Esteja nas plataformas digitais. Não pare de subir suas músicas, não abra mão disso. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, não estar nas plataformas digitais é a mesma coisa de você não ter uma música gravada. É a mesma coisa. Você não estar nas plataformas digitais, hoje em dia, para a linguagem da música de hoje, daqui para frente principalmente, eu não estou nas plataformas digitais, eu não consigo concordar muito, ou eu não consigo entender. É a mesma coisa de você não ter gravado a sua música. Talvez seja melhor você não gravar do que gravar e não subir para as plataformas digitais. Porque a forma mundial das pessoas terem acesso ao seu material é pelas plataformas digitais. Né? A gente já não tem um outro meio onde você estaria presente na cena musical que não sejam as plataformas digitais. Você tem que estar lá. Mas eu digo para você o seguinte: é muito importante você estar nas plataformas digitais, porém, você não pode alinhar o seu pensamento de receita, né, com a sua música pelas plataformas digitais. Não é necessariamente no Spotify que você vai viver de música. Não é necessariamente pela sua música estar na Apple Music, no Amazon Music, no YouTube Music, que você vai ter uma receita para viver de música, principalmente o artista independente. Por quê? Eu até tenho um outro vídeo aqui nas minhas redes, né, explicando, falando sobre como que acontece a política de pagamento, como que é o entendido a política de pagamento. Eu vou dar uma pincelada aqui e vou tentar, pelo YouTube aqui, deixar o card desse vídeo, caso você consiga, né, e queira ver ele também. Uma pincelada para você entender é o seguinte: como que as plataformas trabalham? Primeiro, as plataformas não trabalham para pagar o artista, as plataformas trabalham para divulgar a música do artista. Ela é uma plataforma, ou seja, ela está ali para poder proporcionar um status, né, para proporcionar um lugar para sua música estar. Não é a política inicial das plataformas, não é pagar artistas, né? Não é necessariamente a plataforma digital quem paga artista. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não é para pagar. Ela eventualmente paga, mas não é para isso. Outra coisa, conta o pagamento, né? Esse eventual pagamento que as plataformas digitais fazem, contam a partir do momento que você atinge um nível de relevância lá dentro dela, né? Você precisa ser relevante para ela entender que ela deve contratar você, né? Eu estou aqui fazendo assim alguns paralelos, mas é para a gente poder entender. É como se você estivesse indo numa empresa pedir emprego, né? Você está indo numa empresa pedir emprego e eles vão te perguntar: quais são as suas qualificações? O que você vai agregar à nossa empresa, né? Não é isso que eles falam nas entrevistas, né? Como você imagina que você agregaria ao nosso negócio? É a mesma coisa. As plataformas, elas têm que entender que você tem um público. Elas têm que entender que você está movimentando um público, e esse público, para as plataformas digitais, ele precisa ser, né, também fazendo um paralelo da visão da plataforma digital para a nossa visão, tem que ser um público gigante.
né? Não pode ser um público, 1000 pessoas ouviram a minha música, 50 mil pessoas ouviram a minha música. Lamento te dizer que ter 50 mil pessoas ouvindo a sua música para as plataformas digitais ainda não te qualificam como alguém relevante, um trabalho musical relevante para que eles passem a te pagar por estar lá dentro. Então, isso é muito importante a gente entender. Muitas vezes a gente não recebe, né? Você não recebeu, como o Marcos, por exemplo, que mandou para mim, né, essa questão aqui, o tema desse vídeo. Por que ele ainda não recebeu? Por ele ser um artista independente e por ter uma divulgação modesta, ele ainda não é relevante para a plataforma a ponto dela achar aquele trabalho, que aquele trabalho é um espelho para ela, né? Que é um espelho de alcance de pessoas. É isso. Se você tem lá, por exemplo, 500 ouvintes mensais, se você tem 5 mil ouvintes mensais, a plataforma começa a fazer um movimento a seu respeito. A partir do momento que você passa a ter 15, 20, 30, 50 mil ouvintes mensais regularmente, depois de um período aí de 6 meses, 1 ano, tendo um número de ouvintes realmente grande, expressivo, né, mensal, não é uma pessoa que ouviu a música uma vez, é a pessoa que volta lá para ouvir a sua música. Aí, a partir daí, a plataforma vai te ver como um artista interessante para ela contratar o seu serviço, né? Isso tudo é entre aspas, né, gente? Eu estou falando aqui tudo assim, de forma metafórica, né? Por quê? Você já deve ter percebido também. Vamos falar de Spotify. Eu estou dando uma pincelada, mas eu estou quase fazendo outro vídeo também. Mas é só uma pincelada. Você já deve ter visto no Spotify. Você coloca lá a música para ouvir no Spotify e você está ouvindo e daqui a pouco vem uma propaganda falando do próprio Spotify. Vem uma propaganda falando de uma empresa, falando de uma marca, né? Quer dizer, se a sua música, se a sua audiência proporciona para o Spotify apresentar anúncios de outras grandes marcas para muitas pessoas, ele vai entender que ele deve sim te remunerar por estar tocando música lá dentro. Agora, se na sua música não é um ambiente propício para ele mostrar anúncio para muitas pessoas, então ele não vai te pagar por estar lá. É simples assim. É duro. É duro, né, gente? Oh, meu Deus do céu, uma dureza. Mas é a realidade. Infelizmente é assim mesmo, né? Então, por isso, Marcos, que você não recebeu, né, uma quantia ainda, nada a respeito da sua música estar na plataforma digital, por uma questão de relevância de audiência, né? Não é, gente, necessariamente que a música da pessoa, né, do cantor X, do artista Y, seja ruim. Não é isso. É uma questão da divulgação. O quanto é divulgado e o quanto a música está sendo importante ali dentro para a plataforma. Uma outra coisa que determina essa questão do aumento da audiência e para você passar a fazer um giro é o fluxo de lançamentos que você faz. Por exemplo, o Spotify, ele passa o Spotify, o YouTube Music, o Deezer, eles passam, e a Apple Music também, né? Eles passam a prestar atenção em você, eles passam a prestar atenção em você a partir do terceiro lançamento. A partir do terceiro lançamento. Então, vou mais uma vez usar aqui o exemplo do Marcos, porque inclusive ele me autorizou a usar o exemplo dele, né? Ele me falou que o trabalho está lá desde 2017, né? Desde 2017. O Spotify, né? Essas plataformas específicas que eu falei aqui agora, né? Tem outras também, mas essas específicas, e vou falar o Spotify, tá? Para ficar mais fácil, porque aí todo mundo vai entender, né? O Spotify entende que ele fez um lançamento em 2017.
mesmo que esse um lançamento tenha sido de 10, 15 músicas, né, 8, não interessa, foi um single ou um álbum, o Spotify conta como um lançamento. Então ele fez um lançamento em 2017. Ou seja, para o Spotify, além da audiência ser não significativa a ponto de remunerá-lo por estar tocando ali, o Spotify entende que a conta dele é semi-inativa também. Por quê? Porque não existem lançamentos novos. É um ciclo de preenchimento. Né? Você colocou um lançamento, então ele entende assim, ele não tem interesse nisso aqui. Ele não tem interesse, ele não movimentou mais. Né? O Marco Carvalho fez um álbum, lançou aqui em 2017, mas ele não deu sequência, porque ele não divulga esse trabalho, entre aspas, né? Não divulga para que tenha uma audiência significativa. E ele nunca mais mexeu aqui. É como se fosse para você entender bem, é como se fosse uma conta no Instagram. Você abriu a sua conta no Instagram, colocou sua foto de perfil, preencheu a sua bio e fez uma publicação em 2017. Você colocou lá uma foto sua com o seu pet, né? Uma foto sua com a sua esposa, né? Com alguém que você ama, uma foto. Colocou uma lá no Instagram em 2017 e nunca mais mexeu. Nunca mais ninguém seguiu você, ou nesse tempo aí, às vezes, assim, esporadicamente uma pessoa vai lá e segue você, esporadicamente alguém vai lá e curte uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas não tem mais nada. O que vai acontecer com aquela conta do Instagram? Ela vai estar lá. No entanto, ela não vai ter movimento, né? Ela não vai crescer, né? Ela não vai ser importante, relevante, dentro dos milhões de contas que existem. Então, é importante a gente seguir essa linha de raciocínio. Fazer o trabalho nas plataformas digitais significa que, pelo menos, a cada 2 meses você deveria fazer um lançamento novo, Marco. Pelo menos você precisaria fazer a cada 2 meses um lançamento novo. Que seja de um single, né? Você lança um single e você faz aquele trabalho ali, divulga aquele single, manda para as pessoas, fala com as pessoas para ouvirem, e daqui 2 meses você já lança um novo. E não parar. É fazer isso com relevância. Gente, os artistas gringos, os independentes gringos, eles estão numa campanha, inclusive os europeus, sobretudo, sabe? Eles estão numa campanha entre, né, os artistas independentes, de lançar 4 músicas por mês, né? 4, ou seja, uma música por semana. Eles estão nessa campanha, eles estão fazendo esse movimento para quê? Justamente para forçar as plataformas a olhar para a cena independente, né? Então, assim, você junta aí, vamos supor, 10 artistas, todo mundo lançando uma música por semana, quer dizer, você tem aí pelo menos 40 músicas lançadas dentro daquele período de um mês. Então as plataformas, o algoritmo vai passar a enxergar a cena independente mesmo, vai acontecer. E quero explicar agora para vocês a questão da conta, né? A conta, por que tem lá $1,73 e em reais 35 centavos? Deixa eu explicar para vocês qual que é essa conta. Eu fiz até uma colinha para eu não esquecer a sequência. Deixa eu falar para você qual que é a sequência de divisão dos royalties. Os royalties são divididos, né? Independente de você aceitar ou não. Os royalties são divididos. E você precisa entender também, eu vou fazer um outro vídeo depois explicando sobre execução pública e execução fonomecânica. Né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas aqui eu quero dizer para você que a execução de plataformas digitais é entendido como execução fonomecânica. Fonomecânica, ou seja, execução pública é quando executa para muita gente.
Execução fonomecânica é quando ela é tocada, é contado cada uma vez, é contado como uma apenas. Então, é importante você também ter esse entendimento, ter essa compreensão. Então, deixa eu explicar. Os royalties são divididos da seguinte forma. Primeiro, o valor, a receita que gera, a primeira fatia dela fica com a plataforma. Ela te paga, mas ela também recebe por estar executando e por estar te pagando para estar ali como monetizado. Ela tem uma fatia também dentro desse serviço. Segunda fatia vai para a agregadora, ou seja, Marquinhos, você fez o seu trabalho pela OneRPM. A OneRPM tem direito a pelo menos 25% da receita gerada no seu trabalho. Né? Isso aí é uma coisa que quando você fez lá o lançamento, já estava lá contando essa porcentagem. Né? Terceiro pagamento, terceira fatia, vai para o artista. Né? Ou seja, o próprio cantor, né? O próprio intérprete que está ali na obra. Aí vem outras duas fatias, que é o autor e os conexos. Né? Então ela é dividida em pelo menos 5 fatias. A receita é dividida em pelo menos 5 fatias. Plataforma, agregadora, artista, autor e conexos. Vou deixar esses dois últimos aqui para eu comentar, vou comentar sobre eles de uma forma bem específica. Ou seja, os 35 centavos disponível na sua conta está disponível para você como artista. Por isso que tem só os 35 centavos. Arrecadou $1,73, mas para o artista está indo esse detalhe aí de 35 centavos, mais ou menos a divisão. A divisão não é um percentual exato, né? Não é assim, 25% ou 20% para cada parte. Não é assim que funciona. É de acordo com o contrato que é feito essa divisão. Né? E para você entender ainda melhor, essa divisão, essas duas últimas partes, né? Autor e conexo, essas duas partes, elas estão transferidas para a sua associação de direitos autorais. Só essas duas últimas fatias estão transferidas, elas estão disponíveis para a sua associação de direitos autorais. Vou usar um exemplo aqui. UBC. Digamos que a UBC é a sua associação. Então existe uma fatia lá que foi enviada de autor e de conexos, foi enviado para a sua associação. Uma vez que está na sua associação, né, você deveria receber esses conexos, né, ou esse direito de autor e o direito conexo, né, você deveria receber diretamente da associação. Mas também você precisa pensar no seguinte, que a associação retém a parte dela. E os conexos não vão para você como artista. Né? Vai para você a parte de autor, mas a associação vai te cobrar a parte dela. Né? E a parte do conexo vai para o conexo. Quem é o conexo? O produtor fonográfico, os músicos que participaram, e o pessoal que é conexo na obra que está sendo executada lá. Né? Não é fácil de entender, né, gente? Fácil eu sei que não é. Tem muita coisa, tem muitos degraus para a gente poder compreender essa questão aí de direitos autorais. Mas eu espero que com esse vídeo aqui possa ficar esclarecido o quanto é importante a gente estar nas plataformas, mas também a gente entender que não é por lá que artistas independentes devem mirar a sua receita, né? A sobrevivência da sua carreira em termos financeiros não pode estar baseada em plataforma digital, porque para o artista independente ainda não é uma realidade palpável. Tá joia, meu povo?
Agradeço você por ter acompanhado o meu vídeo até aqui, um videozinho grande, né? Videozinho grande, mas a gente precisa fazer assim, falar e explicar tudo direitinho, beleza? Então, espero que você possa ter entendido aí. Não deixe de se inscrever, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir minha página no Facebook. Mais uma vez eu peço, deixe uma curtida e um comentário aí também, que me ajuda muito, beleza? Valeu, meu povo!